Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da série de treinamentos da solução de Business Intelligence Elegant JBI. Hoje, iremos aprender a trabalhar com tabelas cruzadas, as crosstabs. Iremos aprender a estruturar as tabelas com as dimensões e métricas disponíveis nas fontes de dados. Iremos aprender também a formatar essas tabelas com todos os recursos que a ferramenta nos disponibiliza para criar apresentações, visualizações interessantes dessas tabelas e como fazer análises utilizando o poder da visualização profunda usando drill ups e drill downs com as hierarquizações das dimensões, ok? Vamos lá? Bom, então vamos começar aqui a construir a nossa primeira tabela. Tá? Então, já dentro da ferramenta, eu vou selecionar aqui Nova Crosstab e ele vai me carregar um assistente de criação de tabela. Eu vou selecionar aqui o cubo, então a primeira tela é a de seleção de cubo. Eu vou usar esse cubo aqui para carregar as minhas informações, minha base de dados. E a partir do momento em que eu seleciono, ele traz aqui para uma área de estruturação todas as dimensões e medidas que estão disponíveis nesse cubo. Tanto dimensões que são carregadas na base de dados original, do vídeo, por exemplo, que nós fizemos a seleção de um arquivo conectado a um banco de dados, ou arquivo CSV, quanto as medidas que já foram calculadas. Tá? Esse, como eu disse, é um outro treinamento, então essas medidas aqui em itálico, elas são medidas que não fazem parte da base de dados original. Elas foram acrescentadas ao cubo posteriormente. Então, no vídeo de gestão de cubo avançada, nós vamos aprender como incluir essas colunas, essas métricas calculadas, ok? Por enquanto, vamos usar as informações para construir a nossa tabela. Eu vou usar aqui em coluna uma dimensão de tempo. Vocês podem ver aqui que é uma dimensão hierarquizada. Vou usar a categoria de produto e vou usar como métrica vendas brutas. Posso fazer uma visualização prévia antes de dar OK nessa tabela para ver se eu construí corretamente, se é essa visualização que eu quero, ano e categoria. Se estiver tudo OK, eu seleciono OK e vou ter aqui acesso à minha primeira visualização, a formatação padrão que a ferramenta carrega, ok? Antes de continuar formatando, eu vou salvar essa informação, vendas por categoria. Vou criar aqui um título com o mesmo nome da minha tabela. Vou no meu repositório de treinamento e OK. Então, temos aqui a nossa primeira tabela já gravada. Bom, agora vamos começar a explorar os recursos que essa solução de Business Intelligence nos traz em relação à formatação, para visualização dos dados, formatação dessa tabela, para recursos de análise e recursos de funções analíticas também. Então, vamos explorar um a um cada um desses potenciais recursos que vão tornar nossas análises poderosas, ok? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a capacidade de trabalhar com drill up e drill down, ou seja, com visualizações hierarquizadas. Então, eu posso ter uma visualização macro, de acordo com as dimensões que nós colocamos para análise. Então, eu tenho uma dimensão aqui de ano, que é uma visualização na nossa estrutura de dados, é a dimensão mais macro que existe, até, nesse caso dessa base de dados, a informação de mês, que é o nível mais detalhado. Dependendo da base de dados, eu posso ter semana, eu posso ter dias, enfim, depende da base de dados, a quantidade de dimensões hierarquizadas que eu vou mostrar aqui. Da mesma forma, a parte de produtos, eu tenho uma hierarquia de produtos. Só para
para dar uma visualizada melhor no que eu estou falando, eu vou entrar aqui de novo no Outliner e mostrar aqui, por exemplo, essa dimensão temporal. Eu tenho essas três dimensões hierarquizadas. Então, ano, trimestre e mês. Para produto, eu tenho categoria e tenho o nome do produto. Então, essa aqui são duas dimensões hierarquizadas. Esse é o grau máximo, é um grau mais detalhado que eu tenho para fazer análises nesse banco de dados. Eu poderia ter 3, 4, 5 hierarquias aqui, hierarquizada, para chegar até um nível de informação mais granular possível, que me dá informações detalhadas para essa análise. Então, a partir do momento em que eu tenho a dimensão hierarquizada habilitada, na tabela eu posso fazer esse aprofundamento aqui. Então, se eu clicar na categoria de bebidas alcoólicas, ele vai me abrir quais são os nomes de bebidas alcoólicas que eu tenho disponíveis, ok? E aí eu vou ter a informação de vendas brutas em relação ao período que eu determinar, ao nível, né, de análise que eu quero enxergar e pelo nome de produto. Se eu voltar para a configuração inicial, então aqui nós temos a visão mais macro. Então, isso aqui permite uma exploração de dados imensa. E você pode depois configurar na aula, por exemplo, de cubos avançados, nós vamos explicar como construir essas informações, essas dimensões hierarquizadas, para que você possa ter aí uma capacidade de análise, de aprofundamento de análise muito grande, ok? Bom, como formatação geral, o que mais eu posso agregar de informação aqui nessa tabela? Eu posso, por exemplo, clicar aqui com o botão direito do mouse e ele vai me abrir uma série de menus onde eu posso incluir informações e começar a trabalhar a formatação dessa tabela. Por exemplo, eu posso incluir uma visualização, eu posso incluir aqui uma visualização por estado. Então, ele vai me abrir uma nova coluna aqui, me separando agora o consumo, as vendas brutas das categorias de produto por estado. Ok? Se eu entrar aqui na parte do Outliner, eu vou ver agora aqui o estado como uma dimensão adicionada a essa análise. Eu posso, inclusive, trocar a ordem de análise. Então, eu quero ver por estado como que está o ranking, né? Como que está a minha distribuição de vendas brutas por categoria. Posso tirar essa análise do estado e voltar para a configuração que eu comecei. Eu posso remover uma determinada informação. Então, nesse caso aqui, eu só quero saber o faturamento por ano. Eu vou voltar aqui e dar um restore. Como nós salvamos, por enquanto, apenas a configuração base, então, quando eu der, esse é um botãozinho de restore, quando eu der o restore, ele vai trazer a última configuração salva. Então, antes de fazer qualquer gravação aqui de uma nova visualização, a gente pode retomar a formatação original antes de salvar, ok? O que mais podemos fazer aqui? Clicando no botão direito, de novo, eu posso adicionar linhas. Eu posso acrescentar, por exemplo, um campo de dimensão calculado. Tá? Eu não vou entrar agora nesse treinamento no cálculo de dimensões e de métricas. Para isso, nós vamos ter um treinamento específico para isso, para explorar melhor essas ferramentas, esses recursos, mas é possível incluir também uma linha de dimensão calculada. Eu posso definir os totalizadores. Então, como eu estou trabalhando com uma métrica só, ele vai me abrir aqui uma única métrica. Por exemplo,
a soma, ele vai trazer aqui um agregador de soma. Então, eu vou somar todas as categorias, todos os valores de categoria num totalizador, ok? Posso fazer a mesma coisa para a coluna. Então, eu quero incluir aqui também a soma por ano. Então, além de, né, da soma de categorias ano a ano, eu tenho aqui um totalizador por categoria pelo período todo. Que mais que eu posso colocar aqui? Eu posso agrupar categorias. Então, por exemplo, nesse caso eu não tenho nenhuma selecionada, então ele não me dá a opção de selecionar. Eu quero analisar essa categoria, aperto o Ctrl, seleciono a segunda categoria, clico com o direito, então eu quero analisar essas duas categorias juntas. Qual o impacto dessas duas categorias juntas aqui? Então, eu dou um pack, então eu vou ter um grupinho aqui com essas duas categorias somadas. Então, ele vai agregar aqui essa informação. Tá? Não quero ver dessa forma, ok. É só dar um unpack. Posso também fazer uma classificação, usar uma classificação simples, né? Ascendente ou descendente. Então, eu mudo a minha visualização. Posso fazer classificações avançadas, ou seja, posso escolher em ordem descendente pelo valor de faturamento, pela soma do fator de faturamento, né? Usando o ano, por exemplo, de referência de 2013. Então, ele vai pegar toda essa coluna do ano 2013 e vai fazer a classificação com base nesses valores. Eu dou um OK, pronto. Então, nesse ano, ele vai me classificar as categorias aqui em função dessa coluna. Para isso, eu posso fazer em relação às demais colunas também. Tá? Se meu ano de referência quiser ser o mais atual, eu posso fazer dessa forma. Posso selecionar um ranking. Vou botar aqui um ranking. Vou usar essa daqui que já está. Vou usar para o ranking a categoria de produtos. Vou usar a medida de vendas e vou usar, por exemplo, aqui uma referência de 2016 para me entregar os 5 melhores produtos. E você vê aqui que foi criada uma categoria extra com os outros. Por que foi criada essa categoria? Deixa eu ver aqui que eu criei esse ranking data aqui. Porque eu pedi para selecionar, para mostrar todas as demais categorias que não faziam parte das top 5, como outras. Se eu não quiser, simplesmente eu mostro as 5 melhores, baseadas no ano de 2016. Ok? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso excluir alguma informação da minha visualização. Eu posso mostrar apenas o valor agregado. Posso voltar a mostrar tudo. Posso mostrar apenas uma informação. Alguma informação que merece algum destaque. Opa. E posso também excluir alguma informação. Não quero mostrar esse tipo de bebidas, então eu tiro da minha análise. Ainda explorando um pouco
esse menu, eu posso criar filtros, que já existem vários filtros criados. Eu vou aproveitar esse filtro aqui de produto que já está criado e vou editá-lo. Então, esse filtro aqui, com o nome de produto, e você pode determinar se esse filtro ele vai ser usado para todo o cubo ou para o objeto. Qual a diferença? Se você colocar que esse filtro vale para todo o cubo, quando você for fazer outros tipos de objetos, for desenvolver outros tipos de objetos, você já tem esse filtro disponibilizado para ser utilizado em outro objeto. Tá? Se você usar esse filtro apenas para esse objeto, ao criar um outro, você não vai ter a visualização desse filtro. Então, você vai ter que criar novamente. Então, se um filtro faz sentido, você acha que vai usá-lo para outras visualizações, então disponibilize-o para esse cubo. Ok? E aqui vão aparecer as dimensões disponíveis nessa base de dados, nesse cubo, e você pode selecionar qual é o tipo de filtro que você quer aplicar. Então, nesse caso aqui, está aplicado para a dimensão categoria de produto, o operador utilizado foi igual, esse filtro está aplicado para bebidas alcoólicas, né? Então, eu tenho aqui a dimensão a ser selecionada, tenho o operador que vai ser selecionado, a informação, né, os dados que estão na sua base que você quer usar como filtro. Temos aqui também um operador lógico para a combinação de 2 ou mais filtros. Você pode usar o operador ou o operador e. Tá? Como funciona? Se você usar 2 filtros e quiser que seja ou um filtro ou o outro para selecionar um determinado valor, você utiliza o operador ou. Se você precisar que o critério seja atender exclusivamente os 2 filtros, então você pode usar o operador e aí fazer uma combinação de diferentes filtros. E aqui embaixo você vai aplicar essas condições desse filtro para as colunas. Então, eu posso ter uma métrica, eu posso ter várias métricas. Ou, se eu utilizar esse filtro em um outro objeto, nesse outro objeto eu estiver trabalhando com outra métrica, então eu tenho que acrescentar esse filtro, aplicar esse filtro a essa nova métrica desse outro objeto. Tá? Então, aqui essa área de configuração de filtros. Então, o que significa? Esse caso aqui, o filtro ele já estava parametrizado, então ele entra, quando a gente começa a criar um objeto, os filtros eles vão aparecer inativos para esse objeto, senão a gente ficaria doido, não apareceria informação nenhuma. Então, eu preciso ativá-lo. Tá. Quando eu aplicar o OK, ele vai registrar aqui a informação apenas dessa categoria. Tá? Bom, eu vou desativar esse filtro aqui. E aí podemos continuar com a exploração dos nossos recursos. Eu posso formatar diretamente aqui. Tá? Então, quando eu clicar aqui, ele vai me formatar a dimensão de categoria de produto. Então, eu posso determinar, por exemplo, a largura da célula, eu posso determinar o tipo de fonte que eu quero usar para essa categoria, tamanho de fonte, cor que eu quero usar aqui para essa tabela. Eu posso determinar um fundo para essa tabela, eu posso determinar como que vai ser a borda dessa tabela, o alinhamento. E se eu quiser já aproveitar, eu posso escolher quais outras colunas disponíveis nesse tabelão que eu quero formatar exatamente da mesma forma. Então, essa formatação que eu fiz aqui, eu vou formatar para o year aqui. Então, ó, aqui aparece no rótulo do ano a mesma formatação. Ok? Poderia fazer isso aqui também para os totais. Nossa. Enfim, posso formatar da forma que eu achar visualmente mais agradável. Também posso escrever notas.
por exemplo, ice cream. Eu vou escrever uma nota aqui, determino se essa nota é pública ou privada e dou um OK. Então aqui eu vou ter um indicador de que existe um comentário, uma notinha para essa categoria. Bom, podemos ainda criar realces usando aqui o Spotlighter, de acordo com alguns critérios. Vamos colocar aqui valor abaixo. Vou usar como target gross sales. A condição é que seja acima, quer dizer, abaixo. Vou colocar um número qualquer aqui. 1 milhão. Vou adicionar essa condição. Vou formatar aqui para um vermelhão. E ele vai me destacar todas as células que apresentarem uma informação abaixo desse valor. Eu poderia colocar aqui no Spotlighter. Esse aqui eu teria aqui. Se eu quiser fazer edições nesse Spotlighter, nesse realce, então eu posso vir aqui no menu de Settings e esse ícone aqui é o gerenciador de Spotlighter. Você pode ver que tem vários aqui já criados para esse cubo. Esse foi o que nós acabamos de criar, então eu vou configurar. Não gostei, quero colocar um texto alternativo, valores abaixo, observar, já que eu disponibilizei aqui esse texto alternativo como uma dica, e não quero usar como fundo, eu quero usar o texto. Quero fazer um overview. Então aqui eu tenho um preview de como vai ser essa visualização desse realce. Então, OK. Opa, agora sim, é isso que eu quero para essa informação. Tá? Então, as formatações aqui são muito simples, são vários recursos disponíveis. Tá? Tenho possibilidades aqui também, os mesmos recursos disponíveis aqui para a linha, eu tenho disponível para a coluna. E tenho alguns disponíveis para a área de dados, tá? Como, por exemplo, eu tenho as operações. Então, aqui nós estamos trabalhando com somas. Eu posso mudar essa visualização escolhendo um outro tipo de operação, ok? Eu posso trabalhar, por exemplo, ao invés da soma, eu posso trabalhar com a média de vendas por ano. Né? Obviamente que nesse caso, com o meu recurso de realce ligado, na média ele vai me selecionar todos os valores que atendem aquele critério que foi definido. Eu posso trabalhar com outros tipos de visualização. Eu posso trabalhar com os valores máximos de cada ano. Então, qual foi o valor máximo para cada ano por categoria? Enfim, todas essas operações estão disponíveis. Mas eu quero trabalhar com soma. Eu quero, por exemplo, incluir uma medida, uma coluna, uma medida customizada. Então, eu quero incluir aqui, por exemplo, custo. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o custo. Pura e simplesmente eu quero só incluir. Vou atualizar aqui, então ele vai me incluir uma coluna com o custo, ok? Se eu entrar aqui no meu outliner, você vai ver que ele agregou aqui uma coluna de custo. É uma coluna calculada. Mas posso fazer outras coisas aqui também. Por exemplo, eu vou aqui no meu outliner, um truque que às vezes a gente utiliza para criar uma nova coluna, eu vou duplicar
essa coluna de vendas brutas aqui, ok? Então, eu já tenho uma duplicação, só que nessa coluna aqui, a minha operação é por soma. E nessa operação aqui, eu quero fazer deixa eu ver se essa aqui funciona, um percentual por grupo. Um percentual por grupo. Se eu quiser, por exemplo, ao invés de fazer um drill down, eu quiser incluir o nome do produto e fazer essa análise hierarquizada, então, isso aqui eu consigo fazer uma visualização melhor dessa nova coluna. Eu vou ter o percentual, né? Eu selecionei aqui a operação percentual por grupo de linha. Então, eu vou ter o percentual dentro de cada categoria, nome a nome. Então, você vai ver aqui a distribuição de percentuais do quanto representa aqui a cerveja, quanto representa o uísque, quanto representa o vinho, dentro da categoria de bebidas. Eu posso colocar, não é isso que eu quero analisar o percentual de coluna, de linha. Então, olha que ele vai fazer uma análise por ano. Então, de cada linha de produto distribuído por ano. Se eu quiser ver os totais, eu vou selecionar de novo os totais. Eu quero ver, tá vendo? Agora aqui ele já me aparecem duas métricas, né? Para cada uma eu posso selecionar uma totalização diferente. Nesse caso eu vou usar primeiro a soma nos dois. Na verdade eu habilitei aqui a soma das linhas, o que não faz sentido nenhum de somar os dados dessa linha. Então, esse aqui eu vou deixar sem soma, porque o percentual ele está distribuído por ano e não por produto, ok? Então, eu venho desse lado aqui e vou adicionar os totalizadores. E aqui sim, o percentual ele não é a soma, ele é a soma desse grupo de valores. Então, eu tenho aqui por linha, por nome de produto, a participação dele ao longo dos anos e a totalização dos valores. O que eu posso mudar também agora é a formatação. Vou formatar os números. Então, eu vou entrar aqui nas propriedades e vou formatar esse campo de valores. E vou formatar essa outra coluna. Vou incluir aqui o símbolo de percentual para poder fazer uma visualização mais adequada desses valores. Aqui também eu preciso formatar e pronto. Aqui está a minha nova formatação, minha nova informação. Poderia também incluir aqui um novo totalizador. Dessa vez pelas categorias de grupo. Vou voltar aqui para uma visualização simplificada para mostrar alguns outros recursos disponíveis para essa análise. Então, nós temos aqui um menu principal. Eu tenho refresh para fazer a atualização de dados, se existem cargas frequentes de novos dados, de novas formatações. O restore, como eu já disse, ele vai trazer a última formatação salva.
Tem o botão de salvar, tem o botão de salvar como, então eu posso usar já essa base de dados para criar uma nova visualização, uma nova tabela, principalmente se eu já tiver com essa tabela formatada. Eu posso publicar esse objeto em todos esses formatos, posso publicar por e-mail ou disponibilizar isso numa pasta no servidor, conforme especificações do administrador. Vou definir grupos e usuários e uma mensagem para quando eu notificar essa publicação. Posso exportar essa tabela em vários formatos. Novamente, como vocês vão ver em outros vídeos, ou já viram em outros vídeos, esses parâmetros what if, retrieval e global variables, eu vou abordar esses menus em outro vídeo. Tá? O what if ele serve para fazer simulações, análises de cenário, então nós usamos as global variables para fazer como parâmetros para mudar valores e observar alterações nas visualizações. E os retrieval, nós podemos limitar o acesso a alguns dados nas visualizações. É um pouquinho diferente do filtro, porque o filtro ele limita a visualização dos dados. O retrieval ele limita a carga de dados. Então isso deixa um pouquinho mais leve a carga de dados. Então se você quiser trabalhar com, por exemplo, escritórios de venda, e você quiser entregar relatórios para cada escritório, você pode deixar de fora da carga de um determinado escritório os seus dados, ok? Mas depois a gente vai ver com mais detalhe cada um desses recursos. Temos aqui os filtros de página, né? Não tem nenhum selecionado, eu posso incluir aqui um filtro de página. Por exemplo, eu posso escolher uma informação diária, por exemplo, aqui dividir isso por estado. Eu posso usar para filtrar as informações e fazer análises selecionadas, né, por regiões específicas. Como nós já explicamos a área de filtro, então se usando o clique direito eu tenho acesso ao filtro para já criar um filtro, aqui nesse painel, nesse menu, eu tenho acesso a todos os filtros que já foram disponibilizados nesse cubo, né? Ou posso criar novos filtros com um pouco mais de controle do que diretamente na tabela. Tem um filtro de tempo. Em outros vídeos também vocês vão me ouvir falando sobre um treinamento específico dessa série temporal, porque é um treinamento um pouco mais complexo. Apenas como uma demonstração rápida, eu posso, por exemplo, selecionar apenas os anos de 2015 e 2016 para analisar. Então aqui eu já tenho rapidamente, né, uma tabela já menor, filtrada pela série de tempo. Ah, mas eu posso fazer isso criando um filtro? Pode fazer isso da mesma forma usando um filtro aqui. Por isso que eu vou dar um treinamento específico, então vai ter um vídeo sobre a série de tempos do Elegant JBI, que permite outros tipos de utilização, de visualização de forma bem mais recursiva, tá? Do que simplesmente construir filtros simples. Então, deixa eu só limpar aqui. Eu já entrei 2 vezes aqui, não limpei. Vou voltar para a visualização. Temos aqui, nós já vimos o outliner. Aqui eu consigo fazer uma alteração, né, uma rotação das informações da tabela. Dependendo de que tipo de dado você está analisando, isso permite uma visualização melhor. Ok? Aqui eu posso explorar, dependendo do tipo de tabela que a gente está formando aqui, eu posso exportar essa tabela como um gráfico. Então aqui eu tenho a seleção do tipo de gráfico que eu quero utilizar, que faça sentido. Então já facilita para a construção de gráficos. Tem um menu de informação desse objeto.
é que ele me dá uma visualização de tudo que está relacionado a esse objeto, as operações que nós estamos utilizando, se eu estou usando algum critério de ranqueamento, enfim. É um ícone mais informativo. E aqui me abre para todo um submenu. Tá? Em termos de formatação geral, esse item aqui, essa ícone, vai me abrir para formatar a tabela de uma forma geral. E de uma forma genérica. Então, por exemplo, eu posso determinar a altura das células, a largura das células de forma geral. Então, se eu mexer aqui, vai mexer em todas. Tá? Ao contrário que se eu mexer usando esse menu pelo clique direito do mouse, eu vou formatar uma célula específica. Ok? E aqui nós temos vários recursos de formatação. Se eu vou querer uma visualização simples de tabela, se vai permitir fazer drill down e herdar a formatação para os drill downs, se você vai definir um comportamento adaptativo da sua tabela, vale reforçar aqui que a plataforma Elegant ABI ela já foi feita de forma totalmente responsiva. Então, um objeto que ele é desenvolvido para um computador, ele vai se adaptar a todas as outras mídias de visualização. Então, você não precisa desenhar um objeto por tipo de visualização. É uma única. Ele faz a adaptação para outros formatos, ok? Eu posso formatar o fundo, posso formatar os indicadores, disponibilizar quais indicadores de célula que nós vamos deixar disponíveis para essa visualização, como dica de expressão também. Posso habilitar os cabeçalhos de coluna, né, de coluna e de linha, também de métricas. Posso configurar toda a área de título, configurar painéis, tá? Então, a área de cabeçalho, qual fonte, a área de dados, qual fonte, fundo, né? As colunas, né? Os rótulos de coluna, as celas de totalizadoras, a formatação de seleção de célula, enfim. Toda essa área aqui permite configurações para uma visualização mais adequada. E após as primeiras formatações, o desenvolvimento dos primeiros objetos que você fizer, então você pode selecionar para cada objeto, para tabela, para gráfico, você pode selecionar um modelo que você tenha desenvolvido que ficou agradável, que ficou bacana, e você vai usar esse modelo para gerar todas as suas visualizações posteriores. Ou você pode ir desenvolvendo vários tipos de formatos diferentes de tabelas e depois apenas copiar. Deixa eu selecionar aqui no demo app. Essa formatação aqui, que ela está diferente. Então, se eu fizer a cópia de um tema para uma determinada tabela, ela já vai me carregar aqui as configurações utilizadas para essa configuração, né? Facilitando todo o trabalho de formatação, ok? Bom, para completar o nosso treinamento, vamos explorar aqui alguns recursos adicionais. Então, o primeiro que eu vou falar é o gerenciamento de notas. Então, nós já vimos no início do treinamento que nós podemos adicionar, né, notas explicativas em áreas, em células da tabela, né? E aqui nós podemos gerenciar
essas notas, podemos editá-las. Temos uma outra área aqui de gestão de subviews. O subview ele é utilizado para criar uma análise adicional, um vínculo de análise adicional a essa visualização que você já está criando. Então, vamos aqui clicar nele e eu vou criar uma visualização adicional. Então, eu vou criar para essa visualização chamada categorias. Opa, já está aqui o nome. E vou selecionar qual das minhas dimensões ou métricas que eu quero criar essa análise adicional. Então, eu vou selecionar aqui categoria de produtos, ok? E vou selecionar qual é o relatório ou a análise já desenvolvida que eu quero utilizar como vínculo, como adicional a essa visualização aqui de tabela. Então, eu vou escolher esse relatório aqui de Sales Report. Para isso funcionar, eu preciso mapear as dimensões. Então, eu preciso identificar aqui que quando a minha categoria de produto for selecionada na análise que eu estou fazendo agora, então nessa tabela cruzada, a mesma categoria vai funcionar como filtro para esse relatório aqui. Então, eu vou usar a categoria de produtos para fazer esse mapeamento e me trazer as informações corretas. Eu vou dar OK. Então, está criada aqui a minha subview. Tá? Só para ilustrar melhor, eu vou adicionar aqui um totalizador com a somatória. Então, nós temos aqui para essa primeira categoria de produto um valor total de todos os anos, né, de 68 milhões. Então, se eu selecionar, o que vai acontecer agora? Se eu selecionar aqui a categoria de produtos, vai me abrir esse relatório adicional. Então, esse relatório foi configurado com uma tabela colunar, carregando as informações de cidade, empregado, faturamento bruto, a meta de faturamento por cidade por empregado e o desempenho, a performance, que é de vendas em relação à meta. Opa, então bacana. Então, para cada categoria de produto, eu posso dar uma análise sem precisar carregar essas informações aqui na minha visualização principal. Tá? Então, só para vocês olharem aqui, o meu total é um total de todos os anos, né, porque eu não selecionei nenhum filtro de ano aqui, então ele vai me trazer esse valor total aqui com essas informações. Então, se eu alterar a minha categoria de produto, também as informações aqui vão ser filtradas por essa categoria de produto e eu posso apresentar informações adicionais sem poluir a minha visualização principal. Existe um outro recurso aqui. Antes de falar sobre ele, lembra que quando nós fizemos o drill down por tempo, e eu fui de ano até meses, eu tinha um mês aqui dizendo abril e tinha 5 e 6. Então, onde que eu determino, onde que eu posso melhorar essa informação aqui, aqui, no gerenciamento de mapeamento de valores que vão ser habilitados aqui na tabela. Tá? Vocês podem observar aqui que eu tenho dois ativos. Esse de teste. E esse de teste está dizendo o seguinte: se na minha tabela original eu tiver um valor 4, me fala que é abril. Então, eu vou até mudar para o português aqui. Então, é abril. Vou salvar. Se for 5, fala para mim que é maio. E vou adicionar. E se for 6, diz para mim que é junho. Ok, ok, pronto. Agora eu tenho uma nova formatação desses dados, tá? Aí eu posso fazer isso para qualquer informação disponível nesse banco de dados. Tenho aqui a área de gestão de todos os critérios de realce,
tá? Alguns fazem sentido para uma determinada tabela, outros não. Então, isso aqui eu posso gerenciar também onde que eu aplico, qual que eu habilito, qual que faz sentido eu utilizar. Tenho disponível, esse é um outro caso, acho que aqui eu consigo mostrar porque está por tempo. É uma opção de forecasting, então eu posso habilitar o forecasting, eu posso habilitar o método estatístico que eu quero utilizar essa análise de forecasting. Eu vou deixar aqui com uma regressão linear. Depois nós vamos explorar num vídeo à parte um pouco mais sobre cada uma dessas opções. Minha base de tempo aqui é por ano, então eu vou deixar por ano. Vou especificar um período posterior que eu quero que seja, né, que eu quero fazer essa previsão, e formatar uma cor de fundo aqui para separar o que é dados do que é previsão, e vamos aqui dar um OK. Então vai ser incluída aqui nessa tabela uma previsão de vendas baseada nesses critérios que nós determinamos. Então dá para se utilizar isso aqui de acordo com as estratégias da sua empresa, de como que é feita e os modelos preditivos da sua empresa, ok? Tomando todos os cuidados necessários para se fazer modelos preditivos. Mas é muito simples, é um recurso muito bacana de usar para visualização e para ser usado com séries temporais, aqui com planilhas, gráficos de barras, principalmente, de linhas. Então, nós podemos utilizar desse recurso. Se não quisermos utilizar esse recurso, basta selecionar nenhum método estatístico e ele retira a previsão automaticamente. Que mais? Aqui nós já passamos pelos recursos de classificação. Então, aqui fica a gestão de configurações já feitas para gestão, para ranqueamento também, né? Então, voltando aqui, podemos incluir novos ranqueamentos. E temos os dois campos de cálculo de métricas. Então, podemos calcular métricas para um objeto. Então, aqui eu tenho uma fórmula, já tenho algumas feitas. Então, aqui é o Achievement Gross Sales dividido pelo Target vezes 100. Tenho o que é esse diff. Então, aqui eu já uso o if case aqui. Caso o produto categoria seja igual a chá, a ti, então me calcule o target menos a meta menos o volume de vendas. Caso contrário, indique um zero. Enfim, aqui as fórmulas que vão ser usadas, os cálculos que vão ser usados, tem que ser pertinentes em relação a cada tabela, a cada análise que for desenvolvida, ok? Posso fazer comparações específicas a um determinado produto. Então, por exemplo, compara toda a tabela a essa categoria de produto bakery, né, na parte de padaria aí, com o ano de 2013. Então, como é que foi feito esse cálculo? Foi feito usando uma expressão, uma referência fixa de posição de tabela com menos um determinado métrica que foi escolhida aqui. Então, vocês podem fazer inúmeros cálculos e salvar aqui os seus cálculos que podem só ter a ver com a tabela. Isso aqui pode ser usado dentro do objeto, ou alguns cálculos podem ser feitos diretamente no cubo e disponibilizado para todos os objetos. Então, no vídeo de cubos avançados, nós vamos aprender a fazer esses cálculos diretamente no cubo. E aqui, as dimensões, os cálculos com dimensões. Então, por exemplo, nós temos uma dimensão aqui que dá para ser aplicada nessa tabela. É a dimensão calculada de bebidas. Então, se eu entrar aqui e ver o cálculo que foi feito, a dimensão utilizada aqui foi a categoria de produtos.
a expressão utilizada é que todos esses 3 itens vão ser somados numa única categoria chamada bebidas. Então, ao ativar essa dimensão calculada, nós temos aqui, incluindo uma dimensão chamada drinks, que é a somatória das dimensões de bebida. Então, eu posso vir aqui, depois de remover o alcoholic cool drinks e health drinks e deixar apenas um item de bebidas. Tá? Acho que é isso. Acho que cobrimos toda a explicação básica, pelo menos, de formatação, de criação e de análise de tabelas. Então, com isso, vocês viram o quão poderosa é a ferramenta para fazer análises. E assim concluímos essa série de treinamentos sobre tabelas cruzadas. Tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação, alguma coisa que eu não tenha explicado totalmente aqui, mas que gere dúvidas, por favor, entre em contato conosco. O endereço de e-mail está aqui embaixo, ok? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.